Este mês é considerado o Agosto Lilás, um mês de conscientização ao combate à violência contra a mulher. E o programa.org vai abordar esse tema, trazendo muita informação bacana para vocês. A gente começa mostrando o trabalho de um grupo chamado Jornada Solar. São homens que buscam autoconhecimento e aí questões de agressão e machismo também entram na pauta. O programa.org está começando. Homens que participam de projetos de ressocialização em que conversam sobre os próprios sentimentos e refletem sobre a cultura machista têm baixa reincidência, ou seja, poucos voltam a praticar atitudes agressivas contra filhos ou parceiras. Segundo dados do Ministério Público de São Paulo, a taxa baixou de 65% para 2% entre os homens que participam destas iniciativas. Essa ressocialização de quem pratica a violência doméstica é, inclusive, um dos pilares no combate à violência contra a mulher prevista na Lei Maria da Penha. Completou 14 anos no dia 7 de agosto. Quem vai conversar com a gente a respeito do projeto Jornada Solar é o Juliano Trevisan, coordenador do grupo, já está aqui conectado. Bem-vindo ao .org, Juliano. Muito obrigado, Maria Paula, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema. E realmente a ressocialização é um dos pontos-chave para que a gente baixe a reincidência da violência doméstica. Quando o homem ele pode se expressar, quando ele tem um espaço para falar o que ele sente em um ambiente seguro, de confiança, a taxa cai muito, o que mostra como uma coisa está junto da outra. Como é que os homens chegam até vocês? Como é que eles têm conhecimento sobre o projeto? Olha, muitos homens já estão em um processo de autoconhecimento, já participam de grupos de homens, né? Hoje a gente tem mapeados aí centenas de grupos de homens no Brasil, então tem muitos que já vêm por isso, né? Porque já estão em outros grupos, e a gente tem uma rede de revenda pelo Brasil, então essas pessoas elas vão se conectando e vão espalhando para suas redes locais. Mas também, mais ou menos metade das pessoas que estão conectadas com a gente vieram através de mulheres. Então, a gente sempre honra as mulheres, porque a gente se inspirou também num projeto de mulheres para começar o nosso projeto. E também a nossa rede de revenda também é formada por mulheres. Então, muitas mulheres que já estão no processo de autoconhecimento há mais tempo e que são também as pessoas que estão ali realmente sofrendo, né, mais com a questão da violência, que acontece não só fisicamente, mas também em vários níveis, elas aconselham para que os homens participem. Sim, é papel também da mulher, se quer mudar uma situação, é papel também de incentivar e sugerir, mostrar caminhos, é isso que acontece, né? O apoio é muito importante, né, para que a gente possa conseguir. O incentivo ele é um combustível, né? Então, conforme tu tem ali uma pessoa te incentivando, te dando apoio moral para que tu faça, te falando o quanto que isso é importante, isso vai nos motivando para continuar nesse caminho. O projeto, Juliano, é baseado na escuta ativa e no compartilhamento de emoções. Explica para a gente um pouquinho, na prática, o que é essa escuta ativa e o compartilhamento de emoções. Quando a gente se junta entre homens, eu falo isso pela minha experiência, nos meus grupos de amigos, normalmente a gente tem os assuntos que são falar de mulher, falar de futebol, né, falar de trivialidades. Esses são os assuntos que eu cresci falando, né, e que muitas vezes ainda quando eu me junto num grupo de amigos, são esses os assuntos que vêm. Só que eu não quero mais falar só sobre isso, né? Eu quero falar sobre as coisas que eu sinto, eu quero falar sobre os meus sonhos, eu quero falar sobre os meus desafios, as coisas que estão difíceis para mim, porque eu aprendi que quando eu falo sobre as coisas que eu mais desejo, que são mais profundas, eu consigo trabalhar essas questões na minha vida e eu consigo, sabe, dar andamento para elas, ir para frente. E para mim ter amigos é isso, né? É poder estar trabalhando essas questões.
E a gente sabe que as emoções, como o medo e a tristeza, são emoções comuns a todos os seres humanos e que têm uma função vital para a nossa existência. Uhum. Então, quando a gente consegue expressar elas e não controlar as emoções elas não podem ser controladas. Elas podem ser ou reprimidas ou expressadas. Então, quando a gente tenta controlar, a gente reprime. E a emoção, eu gosto de pensar que ela é como um rio, porque justamente o elemento da água é o que representa as emoções. Então, a emoção ela é como um rio. Se você colocar uma represa no rio, reprimir a emoção, você até pode fazer isso. Mas a gente sabe que um dia as represas elas estouram e quando elas estouram, elas afetam todo o ecossistema que está em volta. Né? Então, Nesse caso especificamente da sua comparação, quando elas estouram, vem em forma de agressividade, vem em forma de violência, é por aí. é o mais comum, né? Uhum. Eu muitas vezes já estourei na minha vida, né? Gritando, jogando coisas, né? Então, tem vários níveis. Tem pessoas que gritam e tem pessoas que atiram e matam outras pessoas, Uhum. né? Os números de violência, de agressões contra a mulher aumentaram muito durante a pandemia. Vou convidar vocês para assistirem uma pequena reportagem a respeito disso. Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, só em abril, quando a maior parte do país tinha adotado regras de distanciamento social, a violência aumentou 40% em relação ao mesmo período de 2019. Dados da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina mostram 5 casos de agressões por hora durante os meses de março e abril no estado. Essa é uma característica desse momento que a gente está vivendo, né, Juliano? As pessoas estão vivendo mais tempo em casa, estão passando por situações muito complicadas que geram estresse. E aí tem a questão das emoções que acabam ficando difíceis de expressar, de gerenciar. O que você pensa a respeito? O que eu acho muito importante é que a gente consiga ter cada um o seu momento de individualidade. Uhum. Então, mesmo estando cada um em casa, né, a gente tem cada um o seu espaço, a gente tem o privilégio de morar numa casa em que cada um tem o seu quarto, né, isso é muito bom para a nossa individualidade. E a gente tem momentos em que, por exemplo, eu vou fazer as minhas atividades, reuniões online com os meus amigos ou do meu trabalho, e eu vou para o meu espaço, me coloco ali e ela vai para o espaço dela. Então, eu acho que esses momentos são muito importantes para a gente conseguir sentir aquela saudade de estar um com o outro, sabe? Que quando tu convive 24 horas por dia é mais difícil de acontecer. Vamos terminar aqui o bate-papo deixando essa mensagem, assim, a importância de uma conversa, de uma pré-combinação, de uma clareza, dessa questão do respeito, né? Cada um no seu quadrado, e aí a coisa vai funcionar, a vida vai fluindo melhor, não é assim? Sim, com certeza. Então, eu uso, né, a Jornada Solar, o livro, para poder colocar nele as minhas emoções, o que eu estou sentindo, para depois, quando eu vou conversar com a minha companheira, eu já tenho uma mínima clareza sobre isso e eu não coloco nela uma carga de terapeuta, né? Uhum. Eu coloco nela a carga de companheira. Tá ótimo, Juliano, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, Maria Paula, pela oportunidade. Tchau, tchau. E a gente continua falando sobre o Jornada Solar. Nosso convidado agora é Eduardo Pereira, que é membro do grupo, já está aqui conectado com a gente. Bem-vindo, é um prazer tê-lo no .org. Prazer é todo meu, agradeço muito o convite por estar aqui. Eduardo, o Jornada Solar também se adaptou, as reuniões, as conversas estão acontecendo online em função da pandemia que estamos vivendo. Como é que está sendo a experiência? A participação continua boa? Os homens estão super conectados aí? Uhum. No começo a gente tinha uma insegurança sobre o online, porque a gente estava muito acostumado com a presença física, o contato, né? Essa questão da distância. Mas a gente acabou tendo um resultado muito legal, assim, funciona bem assim a intimidade, a partilha. E tem um ponto alto, assim, que o físico não oferece, que é unir homens de diferentes lugares do país, inclusive brasileiros que estão fora do país, né? Que às vezes precisam desse apoio da comunidade de onde ele vem, das raízes, né?
e a gente consegue estar ali online, pessoas, homens de diferentes lugares, assim, compartilhando as suas experiências, suas dificuldades, medos, desafios, alegrias, assim. Então, o online acabou, essa questão forçada, assim, para entrar no online, acabou fazendo a gente enxergar uma outra possibilidade, né, o que a gente não estava enxergando antes. Eduardo, tem alguma emoção, algum sentimento que você percebe que é comum a esses homens que participam do projeto? Sim, eu percebo muito a questão do pertencimento, assim, porque geralmente o que os homens, e eu senti isso a primeira vez que eu entrei num grupo desses, né, que é a inadequação que esse homem sente com os papos comuns dos grupos masculinos, que permeiam um papo sobre carro, futebol, sempre tem que estar por cima, então sempre está contando vantagem nessas conversas e não tem espaço assim para realmente expressar aquelas dificuldades, aqueles desafios, aquelas emoções mais profundas, né, que ele tem. E aí quando chega nesse grupo, onde tem vários homens buscando se conhecer melhor, buscando ter uma personalidade, uma atitude frente ao mundo mais equilibrada, assim, nas suas relações, aí é uma grande surpresa. Aí o cara se sente pertencido finalmente a um grupo de homens. Eduardo, estamos em agosto. Agosto é considerado o mês lilás, que trata das questões aí de conscientização contra a violência contra a mulher, né? E aí eu gostaria de perguntar para vocês sobre uma campanha que vocês lançaram justamente estimulando os homens a falar sobre suas emoções muitas vezes que não são expressadas, que estão mal resolvidas e que podem, lamentavelmente, gerar questões mais graves, né? Fala um pouquinho da proposta da campanha. A gente lançou a campanha faz um mês, 2 meses, e era num período assim onde a gente estava com foco no nosso ciclo muito relacionado à comunicação. Uhum. E aí, durante a pandemia, teve um aumento significativo da violência doméstica, e a gente compreende, né, nossa forma de ver, é que por trás de todo homem machista e violento e agressor, existe um menino que foi violentamente afastado dos seus valores maternos, das suas emoções, dos seus sentimentos lá no passado. Então, existe um processo de autoconhecimento para fazer, de cura. E aí, esse menino, assim, tinha emoções, necessidades para serem expressadas desde criança e frequentemente encontrou esse dedo apontador da repressão, né, do silenciamento. E a emoção, ela é um rio que corre, né? Ela é um rio que corre e quando você reprime, você bota uma barreira na frente dela e a nascente continua fluindo, e vai enchendo. Uma hora que essa represa pega, estoura, né? De tanta força que tem. Então, muito dessa agressão vem dessa emoção, dessas emoções que são reprimidas e uma hora elas explodem e aí o homem, de tanto tentar controlar, vira excessivamente controlador, ou nasce a impulsividade também, que a impulsividade é a falta de poder de decisão sobre as próprias emoções, né? Uhum. E aí, o que acontece? Vem a raiva, não aprendeu lá como dar um canal positivo para essa raiva, e aí vem a impulsividade, que sai na violência, na agressão, contra aquela projeção que ele faz no meio externo, né? Contra a mulher, a comunidade LGBT, a natureza, que a gente vê que está tão afetadas assim por esse molde social que a gente tem atualmente, né? Como participar do Grupo Jornada Solar? O Grupo Jornada Solar, a gente posta no Instagram, na nossa página @Jornada Solar. Então é só seguir a gente e pedir por mensagem, no direct ou nos comentários do post pela participação. E aí a gente envia o link da roda para participação. É contribuição espontânea para que a questão financeira não seja um impeditivo, né? Tem uma importância nisso, mas a gente não quer que seja um impeditivo para a participação, mas que seja difundido mesmo a mensagem, a ideia e o grupo cresça cada vez mais. E a gente deseja que continue crescendo aí. Parabéns pelo trabalho, muito obrigada.
pela sua entrevista e tudo de bom. Até uma próxima, Eduardo. Eu que agradeço muito a oportunidade. A gente vai ficando por aqui. Obrigada a você pela audiência. E o programa .org volta na próxima segunda-feira. Estamos te esperando. Até lá.